Agora sim. Vou ler Vida Feliz e depois o Léo faz a prece inicial, tá bom, Léo? Pode ser, Léo? Oi? Eu vou Botando vou ler o Vida Feliz, aí depois você faz a prece. a prece? Tá. A prece, tá? Tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo as lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Em face de tal conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. Está no Vida Feliz, página 73. Vai, Léo. Então, amigos, vamos todos fechar os olhos. Vamos mentalizar o nosso Divino Mestre Jesus, rogando inspiração, proteção e auxílio para nos auxiliar no trabalho desta noite. Mais uma noite de estudos do Velho e o Novo Testamento, à luz da doutrina. Te agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade. Diante de nossas dificuldades, de nossos problemas, jamais podemos deixar de contribuir para esse estudo que é tão gratificante, que nos auxilia. Abençoe, Senhor, cada um que esteja aqui reunido, também aqueles que não puderam estar juntos, que tua luz chegue em cada cara, em cada canto, em cada coração, que possamos, Mestre, sempre fixar os nossos pensamentos, nossos corações, teu ensino, teu exemplo de vida. Obrigado por tudo, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então, hoje a gente está no Pessoal, capítulo... tá me picotando. Eu acho que eu saí e vou entrar porque tá picotando muito. Eu não ouvo vocês. Tá bom, sai e entra de novo, então. Capítulo Eu vou 5, sair e né? volto. Tá bom. Do 17 até o 20. Então, nesse 17, que está falando assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Vocês viram alguma coisa, algum texto espírita baseando nisso, nesse versículo? Ô, Suzana, desculpa se em algum momento eu falar Jussara, tá? Porque é uma doideira, assim, a gente olha a pessoa, mas vê o nome. Aí eu lembro naquele primeiro momento que às vezes a gente pode confundir, mas fica valendo, tá? Mas é só por conta disso. Eu vi alguma coisa assim, vi, inclusive agora estou assistindo aqui no Lei e Vida da Vinha de Luz, tem aqui uma informação a respeito desse primeiro versículo, tá? Mas o que me chamou... Eu posso falar? Eu acabei falando Pode. que sim, já fui falando.
E eu só queria fundamentar a minha ideia do que a gente começou da semana passada, e foi muito legal, logo na semana passada, que em determinado momento você levantou a ideia da questão dos profetas, né? Que a Ju até comentou alguma coisa a respeito dos médios, né? Nós, no caso, a Luz da Doutrina Espírita e tudo mais, né? E aí, por conta disso, eu queria já começar a falar sobre isso, sobre a questão do versículo 17, da questão do que você comentou da semana passada sobre os profetas, e lembrando, né, que da palavra do Mestre, que ele veio cumprir os ensinamentos da lei de Deus, né? E aqui nessa leitura que eu estou vendo agora, diz assim: não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promovem quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Então, assim, o que eu queria ressaltar na noite de hoje é justamente que não importa quem esteja falando, né? Se está falando do bem, do belo, dos ensinamentos do Cristo, se está elevando o pensamento e dividindo esse conhecimento para todos, está valendo. Eu não vou continuar o assunto, não, porque é extenso, aí eu estou passando a palavra para uma outra pessoa. Só que eu No acabei caso, falando alguma coisa. é o Ceifa de Luz, Lei e Vida, não é? Ah, é lei e vida, ceifa de luz? Eu falei vinha de luz, ceifa de luz, obrigada. Eu também vi essa passagem, porque é interessante, porque fala assim, não matarás, diz a lei, né? Mas não é só o semelhante, não é só a vida, né? Não matarás, não frustrarás a tarefa dos outros, não Exato. mate a esperança de ninguém, não destrua a coragem de ninguém, né? Então ele vai por esse caminho, assim, ele não é só não matarás a vida mesmo corporal, mas essas outras coisas, né? Que vem falando nesse texto do Ceifa de Luz, Lei e Vida. Perfeitamente. Alguém mais quer falar desse versículo 17? Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá, porque eu não sabia se estava dando para ouvir ou não. Oi! Gente, eu fiz um monte de coisa bonitinha na loja para trazer, mas esqueci lá. Então, porque eu não gosto de falar no improviso, que eu acabo falando muito. Mas aí eu tentei escrever aqui rapidinho. Eu pesquisei no que eu tinha em mãos, que era no Evangelho e no Livro dos Espíritos, né? Nos dois tem. No Livro dos Espíritos, na questão 621, pergunta onde é que está gravada essa lei, né? E ele diz que é na consciência. Então, assim, a lei está gravada na consciência de cada um. Só que cada um entende e pratica essa lei de acordo com o seu nível evolutivo, pelo menos foi assim que eu entendi. O único que cumpriu a lei integralmente foi Jesus, né? Mas, assim, cada um vai entender e praticar essa lei de acordo com o seu nível evolutivo, com o seu conhecimento. Então, o que eu vejo é o seguinte, que lá na época dos profetas, né, de Moisés até Jesus, essa lei foi praticada, sim, mas de forma, assim, como temência a Deus, entendeu? A gente tem que praticar a lei porque é a lei de Deus, então a gente tem que fazer tudo certinho como Deus ordenou, entendeu? Mas assim, com temência. E Jesus já veio para mostrar essa lei de outra forma, para colocar ela em prática e mostrar para a gente que a lei não é só por temência a Deus que a gente tem que obedecer. É para a nossa evolução, né? Para o nosso bem-estar, porque a partir do momento que você ajuda o próximo, que foi tudo que ele fez enquanto esteve aqui, né? Mostrar que o próximo é que tem que ser atendido, amado, a gente evolui, entendeu? Eu gosto de ouvir umas palestras do Rossandro, umas da Maria Lucilena, e eles tiveram uma live e eles falaram exatamente disso. Aí eu lembrei, vou comentar aqui. Eles falaram que tem países que são muito desenvolvidos e lá as pessoas têm um verniz moral, né?
Então, assim, tudo funciona, tudo é perfeito, mas é só um verniz. Quando acontece uma catástrofe, igual aconteceu lá nos Estados Unidos, numa época que inundou tudo, uma cidade, eles saíram saqueando lojas, supermercados, ou seja, eles não entenderam a lei, é como igual o pessoal lá da época de Moisés. Era uma temência a Deus, mas era aquilo mascarado, entendeu? Se acontecesse alguma coisa mais séria, aquilo ia por água abaixo, né? No caso dos Estados Unidos, a chuva levou esse verniz. Então, eles não tinham aquilo dentro de si. A consciência, a lei está na nossa consciência, mas para a gente fazer ela florir, né, para fazer ela eclodir, a gente precisa, né, entender essa lei. E isso é de acordo com cada encarnação da gente, a gente vai entendendo melhor essa lei, vai conseguindo praticar ela cada vez melhor. Não quer dizer que a gente fazendo com verniz esteja errado, a gente pelo menos está tentando. Mas quando a gente realmente entende, a gente consegue colocar essa lei em prática. Pelo menos foi isso que eu entendi. Outro dia caiu no evangelho que a gente faz às 18, e esse tema, né? Acho que foi ontem. Aí foi falado assim, né? Porque na época de Moisés, as pessoas eram mais brutas, né? Não tinham, a ciência não estava desenvolvida, enfim. Então, para a época, foi perfeito do jeito que foi, porque eles puderam entender. Aí veio Jesus, que ensinou por meio de parábolas, né? Perdão, o amor. E aí, uns tiveram olhos de ver, ouvidos de ouvir, outros não, né? E aí depois veio o Espiritismo, que aí abriu os olhos de todo mundo, que não tem como manter mais fechado, né? Porque aí já tinha ciência para poder ser comprovado. Então, tudo acontece no seu tempo certo e tudo se encaixa e Deus é perfeito, de acordo com a evolução de cada um, de cada época, né? Quer falar, Lívia? A gente ainda está no primeiro versículo, 17. A Márcia também quer falar. Márcia quer falar, deixa a Márcia falar, eu vou me organizar aqui. Então, estão me ouvindo? Em relação desse versículo, né, não vim destruir a lei, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, até mesmo o Novo Testamento, né, de Haroldo, e a Bíblia do Caminho, fazendo uma análise assim, o que acontece? Quando Jesus veio, ele trouxe uma outra reflexão para aquele povo, né? Tanto que eles testavam Jesus, os doutores da lei, no caso, né, as pessoas que vamos dizer assim, tinham poder na época, né? Eles sempre questionavam, né, Jesus, que ele estava de encontro com a lei, né, as leis de Moisés. E Jesus falou: eu não vim destruir, mas sim cumprir, fazer cumprir. Mas esse cumprir dele trouxe o quê? A lei do amor, junto com tudo isso. Sublimar essas leis que Moisés trouxe. Ele não destruiu as leis de Moisés, não. Porque, por exemplo, existem religiões hoje, né, que ficam baseadas nas leis mosaicas, no Velho Testamento, e parece que Jesus não chega nunca. Eles só falam que Jesus... Então, a gente, no Livro dos Espíritos tem, né? Qual o ser mais perfeito que foi enviado por Deus ao planeta Terra, né? Jesus. Então, não é que ele veio destruir tudo, mas ele é o espírito puro. Os outros vieram abrir os caminhos para que ele viesse, né? Trazer uma ideia de leis, de organização social, organização da vida, né? Em sociedade mesmo, e organização moral. Porque se a gente pegar, por exemplo, a gente pegar as leis de trânsito, tirar as leis de trânsito, olha só como é que a gente fica na rua. Se com as leis de trânsito, né, muitas pessoas burlam aquilo tudo, você imagina sem as leis de trânsito. Nos dias de hoje, imagine
há 2020 anos atrás. Né? 2020 anos atrás. Então, essa não vim destruir a lei é justamente o que ele responde para os doutores da época. Ele não veio mais fazer ela cumprir. De que modo? Né? De um modo que tenha amor dentro da lei, misericórdia divina, dá um outro olhar, porque as pessoas estavam pegando aquelas leis e utilizando a bel prazer, né? Os poderosos da época utilizavam em favor para dominar o povo, entendeu? Um temor, dominar o povo, entendeu? Era isso, sim, que eu queria falar. Então, eu não, dessa vez, os dias foram meio corridos, então eu não coloquei nada no papel, mas aproveitei as horas assim vagas e fui fazendo as leituras, né? E como sempre eu li o Pastorino, né? E daí o que acontece? Eu achei muito interessante o que ele disse aqui, porque foi tudo que vocês estavam falando, né? Ele veio complementar, né, a lei mosaica, e ainda trazendo, como a Márcia falou, o amor, né, para mostrar para a gente o verdadeiro amor, como a gente tem que ser com o nosso próximo, com nós mesmos, com Deus e com o nosso próximo. E aqui o Pastorino, eu achei bem legal, que ele falou que ele não, em relação à lei mosaica, ele não fez nada demais, vamos assim dizer, ele só veio como um exemplo e modelo. Olha, é isso aqui, entendeu? Então a gente se choca, vamos assim dizer, porque a gente não faz, né? Foi o que até foi ontem, se eu não me engano, né? O Evangelho, foi até o que o Alexandre falou. São coisas que a gente ainda não faz e que são lá da lei mosaica e a gente ainda não cumpre. Então, acho que por isso que naquela época que Jesus veio e tal, com toda a sua missão, a gente também se chocou tanto, porque a gente também ainda não fazia aquilo, ainda não cumpria. Assim como a gente não cumpre tão bem hoje, um pouco melhor do que antigamente, mas não tão bem hoje, não de forma plena, né? A lei mosaica, quando veio um homem, né? Jesus veio como homem. Quando veio um homem mostrando assim como exemplo, olha assim, olha como dá para fazer. Eu acho que teve esse choque, entendeu? Também em relação às pessoas, em relação à lei mosaica e a Jesus propriamente dito, porque as pessoas simplesmente não estavam preparadas para aquilo, assim, de caramba, sabe? Meio que assim, não é impossível. Ele é o exemplo, entendeu? Então, eu acho que teve muito isso, e em relação sempre assim, Jesus, como forma de humildade também, ele sempre deixou isso bem claro. Ele fala, eu vim complementar, eu vim auxiliar. Ele em nenhum momento chega e coloca assim, ó, aquilo da lei mosaica que vocês aprenderam, esquece. Agora vem comigo que vocês vão aprender as coisas de verdade, reais. Não, ele não faz isso, entendeu? Então, como um exemplo de humildade também, né, que ele quis nos mostrar, ele fala assim, olha, essa lei está correta e eu vim ensinar além dela, mais coisas também para vocês utilizarem junto com ela. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? É o que a gente fala muito lá no nosso evangelho, que cada coisa a seu tempo, né? Deus é perfeito, faz tudo, né, a seu tempo, o tempo dele é perfeito. E ele trouxe Jesus para o nosso plano, né, material, justamente para isso, para mostrar para a gente que, olha, é possível sim, e a gente tem que fazer isso pensando no próximo, pensando em nós, pensando, obviamente, em Deus e tal. Então, eu gostei disso que o Pastorino falou. O Pastorino usou a palavra completar. Ele não veio, Jesus declara que não veio revogar, mas veio completar a lei, entendeu? Então, achei isso interessante. Ele veio completar a lei mosaica. Léo, quer falar alguma coisa desse versículo? Sim, sim.
vi aqui eu vi do livro Amigo, do Emmanuel, né? Tem um texto que ele fala sobre o cumprimento da lei. Achei muito interessante e, claro, né? Não tinha pensado nisso, né? Fato, né? Ele fala a respeito desse versículo e diz que é grande número de companheiros do George Luiz ganham uma ideia fixa que ele fazia, que ele estava se referindo somente a Moisés, o ensinamento de Moisés. Aí ele fala que a lição ela é mais profunda. O caramba, é muito inteligente isso. Fala que, do ponto de vista da opinião sobre Moisés, ele poderia, invocar a ciência, a filosofia, Léo, poderia tira invocar a seu religião, a vídeo. história. Léo, tira seu vídeo, fica só no áudio para ver se melhora um pouquinho, que tá picotando muito. Oi? Me ouvindo agora? Tá botando? Vê se melhorou agora. Então, eu também não estava ouvindo muito bem vocês, não. Tava Melhorou. cortando muito. Melhorou. Agora vocês ouviram bem, né? Sim, tá melhor agora sem o vídeo. Deve ser internet, eu não sei. Ó, eu vou começar de novo. Vocês estão ouvindo agora? Deve ser minha internet. Vamos lá. Então, no livro Abrigo, do Emmanuel, trazido pelo Chico, tem uma página lá, Cumprimento da Lei, que eu achei muito interessante, porque o Emmanuel abordou, que ele aborda várias vezes, diversos livros sobre esse mesmo versículo. E nessa visão, ele trouxe aqui, que eu achei muito interessante, ele fala que inúmeros companheiros, né, no caso de nós e outros, que a gente se perde muito na ideia quando Cristo falou sobre a lei, que era só referente à lei de Moisés, né? Mas aquilo que ele queria dizer é mais profundo que isso. Ele fala que, referente a essa excelência de Moisés, do ponto de vista, ele poderia muito bem focar a ciência, a filosofia, a religião, a história, a política, a ética social e mudar tudo, mobilizando a cultura do seu tempo, grafar novos tratados, a revelação superior. Ele poderia fazer isso tudo, pô. Ele é o governador do homem, ele que enviou todos ali, né? Ele poderia muito bem fazer tudo isso. E ele poderia mudar totalmente. Então, ia causar um estrondo gigantesco na época, mas ele não fez isso, né? Porque ele fala, isso mostra o tamanho da grandiosidade dele, o tamanho da luz dele. E o Emmanuel fala que um dos motivos é dele ter vindo a simples manjedoura e até a cruz, ver ele sempre fazendo bem. Todos os momentos da vida dele, ele está fazendo bem. Né? A gente tem esse privilégio pela doutrina de ter lados em livros, né, de criança, faz coisas, conversando com ladrão, fazendo aquilo, ajudando, né? Os cabelos da Maria, né, que fazia várias coisas diferentes de criança, então a gente percebe ali que ele fazia o desde criança. E o passado tempo, quando ele foi sendo pegar, né, ele resgata a Maria, né, sob ela da fúria do preconceito da época, que hoje tem preconceito contra, imagine naquela época, né? Ainda mais, foi até dos apóstolos, um conceito, essa mulher, né? E levanta a dignidade da mulher, não é à toa que quando ele ressuscita no terceiro dia, né, ele aparece, ressurge no terceiro dia, ele vai para Maria, né? Aparece para lá, Maria Madalena. Ele perdoa Pedro,
que é aquele braço firme dele, que no último momento lá correu, fugiu, né? E perdoou, esqueceu atrás de Judas, estava sempre com ele ali, sabia das intenções, dos equívocos de Judas, resgatou o Paulo de Tarso, que era o Saulo, tinha um ódio dele, era um ódio mortal que ele tinha do Cristo, e ele conseguiu reverter esse ódio, trazer essa paixão e direcionar ela para o Evangelho. A gente vê grandes coisas, grandes qualidades que Cristo fez. E ele fala que e agora ele traz com esse verbo revela que é a doutrina espírita, né? Trazendo a gente a sair do próprio interesse, né? Saindo dessas simples ligações de redes sociais e fazendo bem. Ele fala que a vida dele todinha, ele elegeu o sacrifício do homem para o bem comum. Ele não pensava só nele, ele pensava no bem como todo. E essa verdadeira entrega que ele fez, esse sacrifício, é tudo para a nossa melhoria, né? E esse problema que é o grande problema da nossa geração, quando a gente começar a sair da gente, né? Começa pelo ciclo da família, depois vai ver aquele círculo social e vai abrangindo tudo. Eu achei muito interessante essa visão do Emmanuel aqui. Vocês têm ouvido, né? Ainda está picotando. Eu só consegui entender porque eu estava acompanhando aqui a leitura. Fátima, faz um resumo então aí do que você entendeu. Ele estava lendo e eu estava acompanhando aqui a leitura do livro. Mas é isso, não tem como resumir. Está perfeito isso aqui, senão vai ficar muito grande. Assim, o que eu queria complementar no que a Lívia falou é que realmente Jesus não veio complementar a lei, porque essa lei ela é universal. Ela não é só para a Terra, né? É para toda a criação de Deus. Então não tem como a gente mudar essa lei. Jesus veio só complementar, porque de acordo com o nosso nível evolutivo a gente vai entendendo essa lei cada vez mais, né? E acho que foi a Márcia que falou de que há 2000 anos atrás as pessoas cometiam esses erros e a gente continua cometendo, mesmo tendo o Consolador, né? Mesmo tendo a doutrina há mais de 150 anos aí, abrindo os nossos olhos, a gente tendo acesso a todo esse material e a gente ainda continua errando. Porque é uma lei imutável, né? Ela não muda, né? Aí vai só complementando conforme a nossa evolução, conforme o nosso entendimento. Podemos passar para o próximo versículo? Sim! Quem quer falar do versículo 18? Vai, Lívia. Então, aí no 18 eu vou ler, pois, amém, vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Aqui, o que eu entendi, assim, também lendo, né, o Pastorino e tal, pelo que eu entendi, ele quis dizer sobre... Agora fugiu a palavra. Ai, meu Deus. Ele quis dizer sobre a... Peraí, gente. Falhou. Eu vou tentar então usar outra palavra que agora eu esqueci. Ele quis dizer sobre... Coisa mesmo. Ele quis dizer que a lei divina Tá, voltei. Ele quis dizer que a lei divina é eterna e imutável, entendeu? A justiça divina, a lei divina, ele quis dizer. Tanto que ele começa esse versículo com essa afirmação, né, que a gente viu semana passada, que em hebraico ele fala, pois, amém, e amém, né, em hebraico significa verdadeiramente, significa concordância, né? Então, aqui
Jesus quis dizer que, quando ele vem dizer até pode se passar céu, terra, ou seja, pode acontecer qualquer coisa, a lei é imutável. A lei é essa, ponto. A lei divina é eterna, imutável e perfeita. Agora, diferente da lei dos homens, claro, a gente está acostumado mais com a lei aqui da Terra, vamos assim dizer, então às vezes parece que a gente se esquece disso, mas a gente tem que ter consciência disso, que a justiça divina, a lei divina é perfeita e imutável, entendeu? Até pode, antes de existir a Terra, depois que a Terra, sei lá, tiver o destino dela, não sei, se transformar, as transformações, que cada planeta segue e tal. Enfim, não importa. A gente aqui, a gente em outro planeta, não importa. A lei divina não muda, ela é permanente. Então, ele quis dizer isso. E ele até utilizou ele fez uma comparação. Ele falou até que passa em céu e terra, ou seja, tudo pode passar, não importa, não passará um iota ou traço da lei. Aí a gente viu também que esse iota significa uma medida pequenininha, Então não importa o tamanho, a proporção, é isso, não vai mudar. A lei divina não muda, Então é por isso que ela é perfeita. Se fosse uma lei mutável, ela não seria perfeita, porque senão, cada vez que se cria, que se inventasse outra coisa, faria algo talvez mais perfeito, não sei. Então, não seria sempre perfeito, entendeu? Então, eu acho que por isso também ela é imutável e isso já é algo concreto no universo, entendeu? Então, não importa o que aconteça conosco, o que aconteça no na nossa pequena galáxia e tal, não importa. Tudo passa pela lei divina e tudo é perfeito a essa lei. Então, eu acho que ele quis aqui também, como eu falei com essa palavra, o amém, que em algumas traduções de outras Bíblias, a gente viu até semana passada que pode falar assim, pois verdadeiramente, ou pois verdade, em verdade vos digo, depende da tradução, mas basicamente exprime o mesmo sentido, Então, é isso. A gente tem que ter consciência disso, de que as coisas aqui na Terra podem até mudar, porque, somos seres humanos, A gente ainda está nesse plano físico, As coisas, foi o que a Márcia falou, as leis de trânsito, elas estão aí. Mas a lei de trânsito, amanhã, depois de amanhã, pode mudar, entendeu? Completamente. Pode chegar alguém, algum político, não sei, chegar e simplesmente mudá-la inteira. Mas a lei divina está aí e ela é imutável e perfeita. Então, em consonância aí com a que a Lívia falou, eu também entendi dessa forma, mas eu estava lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e eu achei um ponto interessante que está escrito aqui, por exemplo, para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras, Aí fala das palavras e ideias que tinham nas leis, Ele está dentro dessa lei imutável de Deus, entendeu? Está dentro dessa lei em relação à imutabilidade, o grau de adiantamento moral do homem e intelectual também. Porque ele fala aqui da ciência, por exemplo, a ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. É aquela coisa, muito será cobrado do que muito é dado. Então, ele não poderia cobrar de uma humanidade essa lei sem esperar que chegasse até o homem, através da ciência, determinados tipos de conhecimento.
né? Como a astrologia, né? A Terra girar em torno do Sol, né? Achavam que a Terra era uma cúpula, né? Na Bíblia era uma cúpula que abriu as comportas e saía água, não era isso que tem lá no início da Gênesis da Bíblia? E não é, e a ciência veio mostrar que não é isso. Que a gente está dentro do universo, hoje nem é mais universo, é multiverso, né? Então, hoje, as escrituras, elas não podem negar a ciência. Ninguém pode chegar e enganar o outro, porque a ciência está aí. E a ciência é de Deus. Então, agora por que nós estamos sendo tão sacudidos mundialmente, tão cobrados? Porque são chegados os tempos. Senão a gente se acomoda, né? A Covid veio para o mundo inteiro, né? Tem pessoas que ainda estão dentro da caixa, mas tem pessoas que saíram da caixa que eu digo assim, da incredulidade. O tempo da incredulidade, ele tem que acabar. Esse tempo só da matéria, das pessoas acreditarem que só existe esse plano, que quando morrer, acabou. Quando a gente passa a acreditar que um ser humano integral, independente de religião, acreditar que você desencarna, né? Quando você morre, o seu espírito continua, a sua visão amplia, porque você passa a ser um ser eterno, porque uma coisa é a gente ler e saber que isso existe, outra coisa é a gente internalizar isso dentro de nós, nas nossas atitudes, né? Quando a gente vai dar aqueles escorregões, né? Diante, não, peraí, hello. Agora, esse exercício nós estamos fazendo, né? A gente está buscando, está num grupo, está lendo, está buscando. Mas em relação à humanidade inteira, as pessoas têm que buscar isso. E você pode observar que os desencarnes que estão acontecendo, né? Algumas pessoas não estão se comovendo, mas outras estão se comovendo, né? Em relação não a ter dó, não, a refletir. A refletir. Porque se a gente está vivendo aqui, no planeta Terra, então eu não posso trabalhar para conquistar uma casa. Não, não tem nada a ver. Se a gente está vivendo no planeta Terra, o progresso material faz parte da nossa prova. Só que ele tem que andar em conjunto, porque senão a gente entra em conflito existencial. A gente entra para dentro de uma doutrina, de uma religião, né? A gente quer progredir moralmente, e aí a gente entra em conflito porque a gente quer estudar, a gente quer um conforto. Não, a gente pode, só que a gente tem que colocar que Deus é prioridade, que a nossa vida espiritual é a prioridade. E a gente não pode cair materialmente em detrimento ao lado espiritual, né? Então, esse chamamento, essa coisa, olha, eu vou dizer para vocês que a pandemia para mim foi muito boa na minha vida. Algumas pessoas vão falar assim, não, foi bom demais. Eu estou desenvolvendo talentos que eu nem achava que eu não tinha tempo para desenvolver, entendeu? Porque era aquela correria, continua sendo uma correria, só que agora eu dou mais, eu já dava, mas eu dou mais valor a outras atitudes. E estou colocando em prática, porque não há tempo a perder. Aí eu fico pensando, né? Nós somos eternos. Então, o que eu não consegui aprender nessa encarnação, eu vou levar para outra. E as pessoas falam assim, nossa, mas você vai estudar francês agora? Com 44 anos, a cabeça está dura, não entra mais nada. Se não entrar, o pouquinho que entrar, eu levo para outra. Né? Então, eu acho que essa transformação, essa coisa, né, de não, Jesus é misericordioso. A gente vai ter que cumprir a lei, a gente vai ter que evoluir,
e ele vai ter que dar um empurrão. E o empurrão vem, muitas vezes, através do sofrimento. A laranja não dá suco se ela não for espremida. Senão a gente se acomoda. A gente fica, não, né? Naquela coisa. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter amor conosco também, né? Para a gente poder entender, mudar as nossas atitudes e servir de exemplo. Porque tem alguém observando sempre a gente. Tem alguém sempre, alguma pessoa vai te copiar, vai te modelar. Então, que modele para o bem. Né? Gente, falei muito, hein? Parei. Mas você estava inspirada e foi muito lindo, gostei muito. Quem mais quer falar do versículo 18? Vou falar aqui então, já que ninguém levantou o dedo. Do versículo 18, eu peguei o Reformador, janeiro de 1963, página 21. Evangelho por Emmanuel, volume 1. Comentários do Evangelho segundo Mateus. Aí é uma... Quer falar, Léo? Não? Na presença do Cristo. E aí ele vem falando isso que a Lívia falou, que a lei, né, é imutável, a lei de Deus, né, a lei do amor é imutável. Mas a lei dos homens, ela vai mudando conforme nossa evolução. Aí ele falou que da escravidão, que já não existe mais, né? Do reconhecimento do martírio social da mulher, que agora elas já podem, tipo, frequentar a universidade, já tem profissões. Vem falando várias coisas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina, de acordo com que a ciência, né, foi evoluindo. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia. Imagina, na época que não tinha anestesia. Meu Deus. Aí vem falando também. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam a terra de ontem, porque acontece muita coisa ainda que as pessoas se desesperam, né? As pessoas perdem o emprego, ficam despejadas, perdem o teto, ficam despojados de esperança e de afetos mais caros e beiram-se ao suicídio. E aí vem falando várias coisas desse tipo. E aí, no final, ele fala assim: para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão no monte, né, naquela parte do monte, Jesus desfraldou a bandeira da caridade e proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filho do coração. Que ele, aí lá nas bem-aventuranças ele fala, né? Bem-aventurados, os aflitos e tal. E aí essa parte final também eu achei muito lindo, eu vou ler. Companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo. A gente fica na presença do Cristo quando acontece isso, quando a gente ajuda. Com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência de Deus. Emmanuel. Emmanuel é um xistudão, né? Maravilhoso. Esse foi o versículo que eu pesquisei. Alguém mais quer falar desse versículo? A gente passa para o próximo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô, alô. Eu só queria... Esse texto é maravilhoso, Suzana. Eu estava lendo ele. Tá ouvindo? Eu queria só comentar esse último parágrafo. Que coisa maravilhosa, né? De você se doando, né?
seja uma palavra, um abraço, um consolo, né? Na caridade, estar ali na presença dele. Tem gente que não acredita, né? Essa semana eu estava lendo João, eu estava vendo no último capítulo dele, se não me engano, o capítulo 21, que ele fala, acho que ele fala para Tomé, bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem, né? Você ali fazendo e vendo que ele está ali, né? Onde tem a bondade, ele está junto. Eu achei lindo demais. E ele comentou, Emmanuel, desse remédio capaz de curar, que não adianta a gente buscar folgar, posso ter tudo minhas voltas, né? Mas se eu não tiver lá dentro, né, interiorizado, essa estrutura do bem, né, essa paz que a gente tanto busca, que não é física, né, é interior, você não vai ficar nunca, né? Que a paz está dentro da gente. E ele fala que esse remédio do amor, o amor próprio, que vai cada vez mais nos elevando e nos espiritualizando cada vez mais, né? Estamos aqui na carne, mas não somos de carne, né? Estamos aqui, né? Eu acho essa parte linda demais. Alguém mais quer falar? Vamos passar para o próximo? Então, agora é o versículo 19. Lê para a gente, Lívia? Bom, vamos lá. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar este, será chamado grande no reino dos céus. Então, aqui, tem esse versículo é meio, pelo que eu li aqui no Pastorino, né, mais cedo, esse versículo é um pouco o que acontece. Tem muita dúvida em relação a essa palavra violar, se é exatamente essa tradução. Porque o que acontece? O Pastorino explica aqui, ele fala assim, basicamente, eu vou resumir para não ficar lendo, mas basicamente assim, como se a pessoa viola essa lei, ela tem um mínimo no reino dos céus, mas mesmo assim tem o reino dos céus, você entende? Então, se ela viola a lei, leva outros também a violar, porque aqui é mais ou menos o que diz isso no versículo, né? Lívia, isso quer dizer que mostra o amor do Pai, que ele acolhe os justos e os injustos. O amor dele ele ama o assassino, entendeu? Da mesma forma que ele te ama. A gente não é capaz de entender isso, mas ele ama. Então, essa coisa de ser mínimo e ter o reino dos céus significa que ele vai estar na espiritualidade, vai estar sendo assistido, ele não vai ser excluído, ele vai ter assistência, ele vai ser assistido. Não significa que ele não vai passar, né? Ele vai ter que... as leis de Deus vão ser cumpridas, ele vai ter que responder por tudo que ele fizer. Entendeu? Mas ele não vai ser excluído. É a lei de inclusão, que a gente está aprendendo hoje, não excluir, Deus já inclui todo mundo. A gente não é capaz de entender que ele ama. Naquele filme A Cabana, não sei se vocês viram, né? A Cabana, justamente tem uma parte que me fez refletir essa coisa do amor de Deus. Porque ele ama o assassino e ele ama o pai da menina que foi assassinada, né? Mostra assim, de uma forma lúdica, né? De uma forma lúdica, o amor que Deus ele não escolhe os eleitos, ele não, você é daquela panelinha ali, você vai ficar aqui. Eu vou querer essa panela aqui que trabalhou para mim. Não. Tá todo mundo incluído. Só que cada um vai responder diante dos seus atos, porque é da lei, né? Lei de efeito. E isso aí deve estar muito bem escrito, né?
algumas coisas foram alteradas, mas que colocou mínimo, quer dizer, não vai ser excluído. Ele vai estar lá, ele vai ter o mínimo, mas ele vai estar lá. Depois ele vai, né, poder, vamos supor, né, pagar. Não, essa palavra pagar assim parece vingança, e Deus não é vingativo, né? Se regenerar, fazer tudo de novo de forma correta, entendeu? Bom, como eu estou inspirada hoje, que a Suzana falou, não sei se eu viajei muito, né? Não, então, eu entendi o que você estava falando, eu concordo com você. Então, ele quer dizer, pelo que eu entendi, o problema aqui foi mesmo com essa palavra, violar. Ele até fala aqui das traduções dela. Soltar, solver, resolver, solucionar, explicar, que é a tradução original, né? Luiô e Luiusei, alguma coisa assim, que significa isso, solver, resolver, solucionar, que se aplicaria melhor do que a palavra violar, propriamente dito, nessa parte. Porque exatamente era isso que ele queria explicar, que a pessoa, por mínimo que ela tenha lá o cantinho dela, vamos assim dizer, no reino dos céus, ela vai ter, obviamente, por causa do amor divino, né, como você tinha falado, mas que aqui ele com essa palavra violar, pelo que eu entendi, não foi explicado de forma tão clara, que parece, eu vou falar com as minhas palavras que eu acho mais fácil eu explicar. Parece que não importa se você influenciar mal alguém, você vai estar lá do mesmo jeito. E não, você vai ter que reparar isso, entendeu? Assim como você não vai simplesmente pelas suas faltas, né? A gente até tem isso no espiritismo, pelas nossas faltas a gente volta quantas vezes tiver que voltar na reencarnação até reparar tudo. Então, pelo que eu entendi, era para a gente não entender no sentido de que não importa se eu violo e ainda levo meia dúzia junto comigo, ou se eu faço certo, eu vou estar no reino dos céus de qualquer jeito. Entendeu? Então ele quis assim dizer na ideia no sentido assim, óbvio, tem o amor divino, a justiça divina, mas você vai ter que reparar esses seus erros, entendeu? E vai ser diferente de uma pessoa que arrastou o outro positivamente. Então eu acho que é assim mais ou menos assim que ele quis dizer. E essa palavra violar não se a palavra propriamente dita não se encaixaria aqui, se encaixaria outras. Aí ele deu o exemplo, como solver, resolver, solucionar, aclarar, entendeu? Então, segundo a tradução original, o Pastorino fala que outra palavra deveria ter sido melhor, né? Seria melhor empregado nesse trecho, para a gente entender isso, que Deus, obviamente, não desiste de nós nem nada, mas você vai reparar pelo seu erro, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Eu ouvindo vocês falarem, eu voltei lá no 18, quando ele coloca, não passará um iota ou traço da lei até que tudo se realize. Então, é isso aí. A pessoa que carregou 6 com ela, ou que vai responder diferente, mas é o que a Márcia falou, da lei da reencarnação, a gente vai voltar quantas vezes for necessário. Agora a gente sabe, cada vez que a gente fracassa, a prova vai vir mais difícil. Então, assim, mas todos nós um dia seremos espíritos puros, pelo menos é isso que a gente aprende na doutrina. Vai levar milênios? Vai, mas um dia todos nós seremos, cada um do seu modo e a seu tempo. Mas as duas estão certas, porque essa parte lá do 18 quer dizer isso, na minha opinião, que cada pontinho, cada erro, cada coisinha que a gente fizer errado, a gente vai ter que corrigir até a gente chegar a esse nível. Desse versículo, eu peguei da Bíblia do Caminho, que estava escrito, eu vou ler um trecho que está escrito lá.
Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para os brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. Quer dizer, não adianta nada você dobrar o joelho, ficar rezando, rezando, rezando. Isso daí não vai adiantar. O caminho único que vós está aberto para achardes a graça perante ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. Então, tem que colocar em prática, né? Não adianta falar Senhor, Senhor, você tem que agir e colocar em prática o amor e a caridade. Alguém mais quer falar desse versículo? Não? Quer falar, Érica? Quero falar rapidamente. Me chamou a atenção esse versículo 19, porque, assim, semana passada nós falamos vários assuntos, né, em relação a eles, todos. Aí, quando chegou no 19, eu falei que tinha muitas coisas ali, né, no versículo 19, que ele é extenso. Em um determinado momento da nossa conversa, a gente até falou assim, porque nós não temos pastores, não temos ninguém que tenha ali aquela representação para ser seguido, né? E no nosso caso, agora no estudo do dia de hoje, né, da noite de hoje, nós iniciamos o estudo falando sobre consciência e falamos sobre a reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina, é a reencarnação. A partir da reencarnação a gente consegue compreender tudo, né? Que muitas das vezes nossos amigos não conseguem entender e ali se perturbam e realmente se distanciam cada vez mais, né? E o que me chamou a atenção é que nesse versículo, eu não li nada sobre ele à luz da doutrina espírita, não. Mas, assim, o que eu entendi, em um determinado momento, por ele ser extenso, para mim está assim, ó. Aquele, pois, que violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. É a questão do observar, né? Observar e ensinar. Aí eu estou falando isso, estou trazendo para nós, doutrina espírita, porque nós não temos uma representação lá daquele homem de destaque, mas somos todos nós, né? No trabalho dos grupos de estudo, no trabalho dentro de uma reunião pública, né? E também lembrar que, além do trabalho que se tem da divulgação da doutrina, né, do ensino espírita, quando é uma questão mais fechada, no caso, até na observação de quem e com quem a gente está falando, porque para cada um a gente tem que ter o cuidado, o respeito de trazer à luz, trazer a doutrina espírita com atenção com quem a gente está falando. Eu queria ressaltar isso porque muitas das vezes a gente só fala, às vezes a gente fala, a gente esquece de jogar para o coração. E aí, muitas das vezes, fica meio solto, as pessoas interpretam do que ela está sentindo. E aí causa um estranhamento, eu estou falando isso porque muitas das vezes acontece isso dentro do movimento espírita. Eu estou abrindo agora de uma forma geral, né? E o estudo do NEP, ele traz esse entendimento com essa suavidade, né? Lendo os evangelhos e tratando os assuntos. Eu queria só ressaltar para a gente, do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tem um versículo 19 que Kardec discorre a respeito. O item é 8 e o 9. O 9 ele vai trazendo em cada parágrafo questões referentes a isso que eu falei aqui, né? E aí a gente lembra do encontro da semana passada, que a gente falou sobre os médios, ele ressalta o comportamento dos médios, né? Ele ressalta o comportamento dos médios, e no final, Kardec fecha assim, falando que as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. São não só a salvaguarda da vida celeste, como a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. E ele vai falando um pouco mais até fechar
do que representa a divulgação, né, e os ensinamentos do ensinamento espírita. Então, eu queria ressaltar isso, porque, assim, como eu li só o versículo 19, que eu ainda estou aqui degustando o versículo 19 e pensando a respeito, à luz da doutrina espírita, sem ler nenhum material ainda, né? Isso me chamou muito a atenção, de observar e ensinar. Quando a gente fala ensinar, é trocar, né, o conhecimento doutrinário. Mas com quem eu estou trocando? De que forma eu estou falando junto ao meu irmão, né? Então, eu queria deixar isso aí para a nossa reflexão mesmo, né? Porque somos nós. Alguém mais? Então, vamos passar para o versículo 20, né? Lívia, você quer ler? Leio. 20. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse versículo, a gente tem que, né, ver direitinho quem são os escribas e os fariseus, que foi o que a gente fez semana passada, né? Só relembrando, os escribas eram quem redigia, né, as normas e as leis, né, da época, né? E os fariseus eram aquele povo, né? São os grupos de judeus que eram devotos da Torá, que basicamente são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. E fariseus, eu pesquisei, né, que significa separados, santos, os que pregavam nas sinagogas. Aí fica mais fácil a gente sabendo disso, mais ou menos o que essa frase quer trazer para a gente, né? Porque ele fala, por isso vos digo que se vossa justiça não se exceder a desses homens, então a gente pode usar, trazendo para a nossa doutrina, né? Eu penso que a gente pode usar assim, então se você não ir além das leis humanas, não ir além do mundo material, né? Se você não for além disso, você não vai entender o mundo espiritual, que é o reino dos céus, né? Que ele fala aqui. Então, eu acho que exprime basicamente isso, né? A gente tem que olhar o além, porque é muito legal, né? Porque um versículo vai completando o outro, né? De forma tão inteligente, porque anteriormente, no 18, já havia falado que a lei divina era a permanente, a perfeita, e aqui valia, né? Para sempre. Então, aqui ele fala, né? Vocês têm que ir além das suas leis, além de todo o materialismo, né? Aqui ele fala basicamente da espiritualização, entendeu? Para poder entender mais sobre as leis divinas. Então, foi isso que me transmitiu. Lívia, eu achei muito legal esse fechamento que você trouxe, dessa ideia, desse versículo, porque justamente, né, a gente estuda o mundo espiritual, falamos a respeito dele muitas das vezes, mas na hora do trato do dia a dia, falamos e fazemos as questões materiais. Não jogamos para o alto, né, o nosso olhar, né, nosso sentimento, nosso pensamento em relação ao dia a dia da vida, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque realmente não está, vamos dizer, essa balança não fica equilibrada, né? Porque a gente, vamos dizer, né, se fala muito, mas na hora da ação não se tem uma ação materializada totalmente. Tem que buscar o equilíbrio. Eu achei bem legal isso que você comentou aí, desse finalzinho do versículo 20. E aí, uma vez a Jussara trouxe uma experiência no grupo Emmanuel, que eu fiquei muito sensibilizada quando ela falou do trato das energias. Não sei se vocês lembram que ela falou a respeito, quando vinha uma energia muito pesada, muito bruta, eles trabalhavam. A Suzana também era do grupo, né, a sua? Eu achei aquele momento muito bonito, me tocou muito,
porque na educação mediúnica a dinâmica é outra, né? E, assim, nós tivemos um livro na educação mediúnica que a gente estudou por um tempo, o título do livro é Aos Médios com Carinho. E é um livro belíssimo, que tocava e dava aquele carinho, aquele suporte, aquele afago para o médium. Né? E eu estou falando isso porque, como nós falamos do médium também semana passada, eu queria trazer essa ideia, essa lembrança do que a Jussara falou na época, né? Dessa energia densa que me sensibilizou muito na época que ela falou, porque são dinâmicas diferentes e que traz uma ideia do que a gente é bombardeado todo o tempo, né? Tanto do plano físico como do plano material. Então, nesse versículo, né, do 20, eu li o Ceifa de Luz, do Emmanuel, anti-ofensas. Que aí ele vem dizendo que, normalmente, quando uma pessoa te fere, é porque pode estar em grau de dificuldade e perfeição. E perturbação. Dificuldade e perturbação. E talvez esteja num clima, né, de enganos lastimáveis, dos quais mais tarde, penosamente, ele vai vir o arrependimento, né? Aí fala também assim: por isso mesmo exortou-nos Jesus a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo em insultos e provocações aos quais nada temos que ver. Quando a gente recebe um insulto, né, normalmente a gente tem aquela reação, né? A gente quer reagir, então, que é para a gente tentar se controlar quanto a isso. Deixa eu ver o que mais. Não, era isso mesmo que eu queria falar. Trabalhar essa energia, né, sua? Pegar essa energia e trabalhar ela. No magnetismo, quando a gente se tinha desequilibrado, assim, recebia alguma energia ruim, a gente tentava pegar essa energia para transformar ela em magnetismo, né? Em várias coisas a gente pode transformar, né, em magnetismo. Eu lembro que uma vez eu passei uma raiva no trânsito e aí eu guardei, eu não falei para ninguém. Eu tentei me acalmar e tal. E aí chegou de noite na reunião do magnetismo, eu dei até passividade, numa coisa que eu nunca nem tinha dado, que eu acho que eu devo ter guardado tanta energia, né, que aí eu consegui transformar essa energia para poder ajudar alguém. E voltando a falar do magnetismo, né, acontece, a gente pode guardar essa energia de várias formas. Se a gente não levar adiante uma fofoca, alguma coisa assim também, a gente consegue guardar magnetismo. É interessante estudar magnetismo. Quem mais quer falar alguma coisa desse versículo? Ninguém? Léo. Oi. Fala, Léo. Vê se vocês me ouvem agora. Estão ouvindo? Beleza. Então, refletindo, né, sobre esses dois versículos que se completam 19 e 20, baseado aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, de Kardec, ele vai comentar sobre isso. Ele fala sobre todos aqueles que reconhecem a grandeza e missão de Jesus e chamam, né, Senhor, Senhor, mas a gente implora, pede, mas será que a gente segue o que nos ensinou? É isso que o Kardec vive perguntando aqui pra gente, né? Aí ele pergunta, será que cristãos que honram esses atos eternos, né, sacrificam os seus orgulhos, o egoísmo, tudo que estão falando, perdão, né, o ego que nos molda, não, eu tenho que defender minha honra, defender isso, aquilo. Sabe que
a gente controla com isso. Aí fala, será que os discípulos, esses dias de oração, e se mostram mais caridosos, semelhantes, né? E ele faz uma oração esse do vinho aí, porque tudo isso, o culto externo, essas orações que só movem dos lábios e não do coração, que se preocupam muito do que vai falar, será que eu vou errar, será que falar, esquecendo que o principal é o que vem de dentro, o que você está falando com o papai, né? Com Deus. E todos esses comparados aos fariseus, isso tudo eles faziam, né? Se ocupavam muito com o lado externo, seguindo os dogmas, seguindo a sociedade, cobrar ali do dinheiro era o judeu naquela época, seguindo esses preceitos, né? E o Kardec vem contestar e questionar isso, né? E a gente perante o Cristo, será que tudo externo ou trabalhando por dentro também, reconhecendo que Cristo é o único caminho, né? Que tudo que ele falou, tudo que ele vivenciou, se é verdade, se a gente crê mesmo, qual a porcentagem a gente crê e vive, né? Porque não sei quem falou aí dos que estuda os evangelhos, tem até umas UAS, e na verdade o Emmanuel fala que nós somos o quinto evangelho. Cada um é o próprio evangelho, né? É o evangelho da Suzana, é o evangelho segundo Érica, Lívia, Leonardo. Então, vivenciando ali os fatos correram, que a gente guarda, o que a gente leva, o que tranquiliza por dentro, né, essas coisas. Nossa vida entre a gente e o material, qual a nossa relação, se a gente sofre ainda quando acontece algum juízo, se é material, se é amoroso, social, qual o nosso instinto, né? Como a gente se avalia. Então, tudo isso que o Cristo estava chamando a atenção. Porque quando a gente compreende os seus ensinamentos e escada com a doutrina, né? Que ele vem explicando os porquês de tudo. Como entrar na mudança em relação a tudo, porque tudo vai acontecer, né? Eles vão acreditar que porque a gente está seguindo Cristo, tentando nos mudar, que tudo vai ser, tudo prosperar, como é muito divulgado aí, né? Você tem que botar os joelhos não, e pedir que vai prosperar. Mas a gente tem que prosperar, o Cristo verdadeiro é prosperar por dentro, né? Claro que a gente tem que correr atrás das nossas obrigações, né? Sociais, materiais, prover o nosso tento, né? Poder ajudar quem queira e puder, mas a gente tem que aprender muito esse nosso lance entre o nosso e o material. O que é nosso realmente, que são nossas obrigações, que o que levar daqui da terra, quais são os nossos tesouros que eu adoro, se são as qualidades morais ou é o que eu tenho na conta. Essa relação a gente tem que diferenciar se quer seguir ele, está aprendendo ele, que ele foi um exemplo de tudo que ele tinha interno. O Cristo não tinha uma pedra para botar a cabeça no chão, não tinha nada. Ele levou nada, não tinha nada, mas por dentro ele tinha aquela fortaleza, aquele sol ali que ilumina e sustenta a humanidade inteira. Até os dias de hoje, pessoas sendo boa ou má, né, como vocês já falaram aí, né? O amor do Pai abre de todos, né? O sol nasce para todos, né? Do velho é o anjo. Então, esse questionamento que põe a gente na parede aí, como está a gente se avaliando diante da lei do amor e da realidade aí que a gente tanto fala e está aprendendo e construindo aos poucos, né? Sem se torturar. Também ninguém muda de um para o outro. É constante o processo. É muito estudo, é muito evangelho. Vamos ler evangelho. Vamos ler evangelho. Só assim que a gente vai desprendendo, nos desgarrando dos nossos passados, do nosso ego. Então, é assim.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos fazer a nossa prece final? Eu quero ressaltar. Posso falar? Pode falar, pode. Eu quero ressaltar o que o Léo falou, que tudo é o Evangelho, e é o Evangelho, realmente. Precisamos mergulhar no Evangelho. Só Ele mesmo que traz essa libertação. Só Ele que tira a gente da opressão, porque nós vemos já oprimidos há muitas e muitas reencarnações, né? Então, realmente é só o Evangelho. Aquelas palavras, Léo. Só uma pergunta, outra pergunta. Semana que vem, amanhã, olha, semana que vem a gente continua nesses versículos, só para eu... Tá. Eu acho que é o quem, quando, onde, como, desses versículos. Né? Para a semana que vem, é isso? Tá. Obrigada. Então, Érica, a gente já pode fazer a prece final, gente? O que vocês acham? É isso mesmo. Quem, quando, onde, como. Vou pedir, então, Érica, tu faz a prece final? Faz? Faço sim. Podemos? Vamos, então, elevar os nossos pensamentos, né? Nessa oportunidade do horário do encontro da noite de hoje, cada um de nós sendo um ponto de luz nos nossos lares, a nos auxiliar, começando pelas nossas famílias, nossos amigos, junto a esses benfeitores abnegados, tarefeiros do amor de Deus nosso Pai, na referência desse doce Rabi da Galileia, Jesus. Nós agradecidos estamos por essa oportunidade que tu nos concede no dia de hoje, na noite, e que nós possamos também, Senhor, neste momento, estender, fazer expandir esse momento em agradecimento e energia salutar para compor a obra junto a esses amigos abnegados que vão continuar os seus trabalhos, a sua jornada, junto à psicosfera da Terra e a cada um de nós que somos almas aflitas, sedentos de luz e de paz. E assim, Jesus amado, Mestre querido, em teu nome, junto ao teu coração generoso, que agradecidos estamos e pedimos a permissão para o término do estudo da noite de hoje. Que assim seja, Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos fazer a foto? 1, 2... Peraí, deixa a Fátima pegar. Vai pegar o livro? Tá. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Tava sem meu banho. Queridos, uma boa Muito noite. obrigado. Tudo bom. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Fico sempre muito feliz em ver todos vocês aí, toda semana, na medida do possível. A gente fica feliz, né? Todo mundo bem, graças a Deus. Graças a Deus.